Começa agora mais um Jornal da Justiça, Pauta do Dia, o programa que te atualiza sobre os assuntos mais buscados na web, trazendo sempre temas relevantes que estão sendo pesquisados. E hoje o assunto é o 13º salário. Final do ano chegou, está todo mundo querendo saber se vai ter mudança no recebimento desse valor por conta da pandemia. Afinal, a gente teve aí, redução salarial em muitas empresas. Nessa primeira tela que eu vou chamar agora do Google Trends, que é uma ferramenta gratuita que mostra os temas mais buscados pelo internauta e como também um termo específico está sendo pesquisado, a gente vê que mais de 10 mil pessoas buscaram pelo termo 13º salário 2020. E isso ocorreu por um motivo, porque o governo divulgou uma nota técnica recomendando que o 13º deve ser pago integralmente para quem teve redução salarial neste ano. E aí na segunda tela que eu vou chamar agora de assuntos e consultas relacionadas com esse termo que a gente está conversando, a gente tem Ministério do Trabalho, medida provisória, abono. Na coluna do lado direito, 13º para aposentados, qual o valor do 13º e qual é a data para o pagamento da primeira parcela. E para falar sobre isso, hoje eu tenho a companhia do advogado, professor de Direito e Processo do Trabalho, Marcelo Sibim, e também da advogada empresarial, Amanda Caroline. Sejam muito bem-vindos aqui, agradeço já a participação de ambos, E eu quero começar já perguntando para o Marcelo o seguinte: Marcelo, essa nota técnica, ela tem força de lei ou ela é uma recomendação para as empresas? Como é que funciona? Boa noite. Boa noite, Mari, boa noite a todos. Vamos lá, Mari, essa nota técnica, ela não tem força de lei, tá? A gente pode analisar ela mais como um norte, como um caminho efetivo que os empregadores devem seguir, na hora de aplicar aí essas diferenças que estão vindo com as reduções do contrato de trabalho, redução da jornada e suspensão do contrato de trabalho, veio essas dúvidas, foram geradas, obviamente, por conta da pandemia, e a nota técnica ela foi clara, ela foi uma nota objetiva. E o ideal é que, mesmo que ela não tenha força de lei, mesmo que as empresas tenham que se apertar um pouquinho aí na questão financeira, é importante que sigam o que está determinado nela. Doutora Amanda, abre alguma brecha para as empresas não cumprirem o determinado? Boa noite. Algumas empresas irão alegar divergência, até porque, justamente como o doutor falou, a norma técnica ela não tem a mesma regra de ser seguida igual uma lei, então algumas empresas podem estar alegando isso, só que de antemão a gente aconselha todos a seguirem. A gente está passando por um momento aí de limbo de normas, para estarem regulando essas relações no tempo da pandemia, então o que o governo decide, a gente indica que as empresas adotem. Na prática, doutora Amanda, como é que está essa consultoria aí com você? Muitas empresas estão preocupadas se realmente vão conseguir, cumprir com esse pagamento? Muitas empresas já começaram a fazer esse tipo de consultoria. A preocupação delas é justamente o orçamento, Em decorrência da pandemia, a economia ainda não está restabelecida, então as empresas estão com medo de não conseguirem pagar. Como o doutor bem disse, a gente está recomendando que façam um esforço para que cumpram e depois a gente evite processos judiciais, pagar em juízo. Vamos entender então o lado do trabalhador, Marcelo? O trabalhador não recebeu e ele deveria receber. Ele recorre a quem, Quais são os direitos nesse momento? Mari, primeiramente, quando se tem alguma divergência, não só do 13º, que a gente está discutindo aqui no programa, mas de qualquer outro direito, se o funcionário tiver acesso ao sindicato da categoria dele, é importante procurar, porque o sindicato ele já faz essa ponte, entre o empregado e o empregador e pode tomar as medidas cabíveis, e se não tiver o sindicato, que procure um advogado da área para efetivamente sanar essas situações, porque muitas vezes a gente considera que o funcionário considerou que recebeu a menor, por exemplo, mas houve uma questão de proporcionalidade que ainda a gente vai discutir aqui, então tudo tem que ser bem buscado com máxima segurança, seja junto a um sindicato ou a um advogado especialista. Tá. Marcelo, agora esse pagamento integral, ele vale mesmo que a pessoa durante esse ano de pandemia, que foi o ano de 2020, ela tenha tido essa redução salarial durante todos os meses ou é por um período específico? Como é que funciona?
Vamos lá, Mari. Na realidade, a nota técnica ela é direta, né? Ela trouxe o seguinte sentido: quem teve a redução da jornada de trabalho, porque redução da jornada é uma coisa, suspensão é outra. Quem teve a redução da jornada de trabalho deve receber o 13º de forma integral. Tanto o 13º como as férias. A nota também fala das férias. Então, o funcionário que teve a redução deve receber de forma integral o 13º com base no salário de dezembro desse funcionário. Mesmo que esse salário de dezembro seja o salário reduzido, é isso? Na realidade, mesmo que ele seja reduzido, mas a base de cálculo é o salário real e não o eventualmente reduzido. A base de cálculo vai ser o salário real. A gente, seguindo a nota técnica, que seja o salário real do funcionário. Doutora Amanda, e as empresas, alguns setores, na verdade, alegam, né, que isso pode gerar uma judicialização, né, porque as empresas estão nesse processo difícil, né? Qual que é a sua avaliação sobre isso? Eu entendo que as empresas têm que estar nesse momento fazendo um ajuste nos gastos, né? Nós temos o princípio da alteridade, que independente se a empresa vai bem ou não, o empregador ele responde pelos débitos. Então a recomendação é tentar cortar todos os gastos, preservando sempre pelo pagamento do trabalhador. Ainda mais nesse momento atual, né, onde a gente está aí num momento atípico, a renda do trabalhador é essencial para a sobrevivência dele e até também para que ele possa adotar protocolos de segurança. Então a gente coloca sempre o trabalhador, mesmo no âmbito empresarial, instruindo que as empresas cumpram com isso. Existe alguma brecha para a gente falar aqui de recuperação judicial ou abertura de falência? Como é que ficou isso esse ano da pandemia? Porque acredito que muitas empresas entraram em falência ou pediram recuperação judicial, né? Juridicamente, como é que funciona? Se a empresa realmente demonstrar que ela não tem mais crédito para suportar com seus haveres, ela pode sim estar ajuizando um pedido de falência e tudo mais, só que isso vai ser avaliado pelo juízo da falência e mesmo que seja decretado, os créditos trabalhistas têm preferência na ordem de pagamento. Então, vai de caso a caso essa determinação. Na sua opinião, Marcelo, pode gerar mesmo essa judicialização excessiva por conta desse momento que a gente está vivendo? Com toda certeza, Mari, muito bem o que a doutora Amanda falou. Vai gerar, né? É meio que inevitável a situação, porque, honestamente falando, são muitas leis, são muitas medidas provisórias, muitas leis que surgiram neste ano de 2020 em função, né, da pandemia. Então, por óbvio, isso ia acontecer, mas o excesso de legislação nessa questão causa uma insegurança jurídica, tanto em empregador quanto em empregado. E, devido a isso, como a gente acabou de falar, né, a judicialização é uma consequência, né, em que a Justiça do Trabalho vai ter que equalizar isso e colocar um padrão do que deve ou não ser feito. Marcelo, você citou aqui anteriormente na sua resposta que existe uma diferença entre suspensão e redução. Na verdade, eu quero agora te fazer uma outra pergunta. A gente tem suspensão, redução, né, de jornada e tem também suspensão, redução de salário, ou elas estão entrelaçadas nesse contexto? Basicamente, elas estão entrelaçadas nesse contexto, Mário. Não existe tanto a diferenciação, porque, por óbvio, ocorrendo a redução da jornada, por consequência, vai ocorrer a redução do salário, né? E, óbvio, que o empregador, né, o empregador empregado utilizando-se do benefício emergencial, ele vai ter aquela parcela, né, atingida ao limite do teto do seguro-desemprego, né, para o funcionário receber, mas existe esse limite, mas reduzindo a carga, né, horária, reduz, por óbvio, o salário. E só para lembrar e contextualizar para quem está em casa, né, essa MP que surgiu aí no início da pandemia permitiu, não é isso? Quero a opinião de vocês dois aí, até para a gente esclarecer e saber como é que está funcionando hoje. O que essa MP permitiu? Vou começar pela área trabalhista e depois a gente segue para a empresarial, já que a gente está falando aqui do trabalhador. Quais foram as exceções, Marcelo? Mari, essa MP, a MP hoje ela está convertida em lei, tá? Ela era uma MP, já foi convertida em lei, a Lei 14.020 de 2020, e ela flexibilizou essas relações de trabalho, né? Visando, obviamente, a manutenção do emprego. Essa é a principal. E, óbvio, do emprego e da renda, né, para que não ocorressem as demissões em massa. Então, dentre tantas alterações e tantas flexibilizações trazidas pela lei,
as mais utilizadas são a redução da jornada, como a gente já falou, né? E a suspensão do contrato de trabalho, que a redução de jornada a gente já explicou como funcionava, né? Que ocorre a redução da carga horária e a redução do salário, isso é pacífico. Agora, a suspensão do contrato de trabalho é quando o empregado efetivamente não vai laborar no período determinado. Até enquanto era MP, enquanto ainda existia medida provisória, ele tinha algumas limitações temporais, suspensão do contrato de trabalho por no mínimo 30 dias, no máximo 90. Já a Lei 14.020 trouxe uma flexibilização, pode-se suspender o contrato de trabalho por período menor, né? O contrato de trabalho também pode ser suspenso por um período maior do que 90 dias. Então, essas flexibilizações que a lei trouxe são muito, muito benéficas, tanto para o empregado quanto para o empregador. Lembrando que todas essas alterações, elas vão se enquadrar no benefício emergencial. Ou seja, então o empregado que ele tiver o contrato suspenso, dado cada regramento, né, de cada uma das hipóteses, porque existem algumas nuances ali dentro da lei, ele vai receber esse valor, que é um incentivo governamental, para que ele mantenha o emprego e a empresa não desonere, né, não fique sem o caixa para esse pagamento, também ao limite do teto do seguro-desemprego. Que hoje a gente está falando aí aqui, numa Marcelo, deixa eu te interromper, porque você falou em benefício emergencial e a gente está super acostumado com o auxílio emergencial. Então, para a gente não fazer confusão aqui, quem que pode receber esse benefício? Porque o auxílio é uma coisa, né? O governo disponibilizou para famílias que têm um critério, pessoas que, enfim, mães de família, quem não tem essa condição toda, existe todo um critério. E o benefício, como é que funciona? Na realidade é assim, o benefício é para o empregado que tem a carteira assinada, o benefício. O benefício é isso que a gente está lidando com a Lei 14.020, onde ele vai ter esse valor, esse saldo que ele não receberia do empregador por conta da redução ou da suspensão, ele vai receber do governo. Esse é o benefício. O auxílio emergencial, que é efetivamente os valores em que o governo estava disponibilizando para pessoas que não eram desempregadas, para os autônomos, né? Muitos microempreendedores também enquadravam, né? Então, a lei do auxílio é diferente da lei do benefício. O benefício é para quem ainda tem um vínculo empregatício ativo, tá? Agora, o auxílio era para quem efetivamente era um trabalhador informal, uma mãe, como você bem falou, né? Uma mãe de família, um pai de família, e que recebiam lá aqueles R$600 no início, né? Eram R$600, foi passando o tempo, o governo estendeu isso até um pouquinho mais, né? Fez uma extensão agora até o fim do ano, e todavia ele reduziu, né, o valor a receber. Então, salvo engano, hoje em dia, recebe R$300 até o limite de dezembro de 2020, e por hora não temos possibilidades de, vamos dizer assim, manter esse auxílio. Possivelmente ele vai acabar agora em dezembro mesmo. Ah, tá certo. Agora vamos saber para a parte empresarial, doutora Amanda, como é que funcionou? A MP, que agora virou lei, que o doutor Marcelo acabou de explicar, beneficiou também essa parte empresarial? Os empresários também tiveram essa flexibilização? Essas normativas que versaram sobre esse auxílio, eles impulsionaram muito a economia. Por quê? Por conta da pandemia, os ganhos empresariais foram encolhidos, reduzidos muito. Então, no intuito de manterem os postos de trabalho, essa lei foi criada. Então, a empresa, ao economizar com a redução, o governo complementou a renda com essa verba que ele disponibilizou. Então, para a empresa foi essencial nesse momento, até porque a maioria das empresas pagam aluguel, tem custos fixos e a folha de pessoal é muito alta. Então, com a implementação dessas medidas, foi fundamental que a empresa conseguisse manter os postos de trabalho ativo. A gente recebe até algumas perguntas sobre a MP de empresas que não tiveram a economia afetada na pandemia, como empresas de telefonia móvel, que pelo contrário cresceram, né? As pessoas em casa, no home office. A MP e a lei não versam sobre quais empresas poderiam aderir ou não. Ou seja, novamente nós temos um limbo que, consequentemente, futuramente, vai gerar novos questionamentos. Essa aplicação vale para todos os setores empresariais, e as empresas que conseguiram lucrar ainda mais, elas também podem ser beneficiadas. Então, apesar de favorecer grande parte dos empresários, muita gente também se aproveitou da MP para oferir mais lucro ainda. Então, a temática é muito delicada, a gente vai ter bons debates aí no judiciário,
poderem essas questões serem analisadas. Interessante essa observação. Acho que a gente nunca pensa, né? Porque a pandemia ela trouxe tanta coisa ruim que a gente não pensa que alguma empresa pode ter lucrado tanto ou até mais do que o normal com isso. Agora, só para a gente fechar esse assunto, Marcelo, só para ficar claro agora, quem está recebendo o benefício emergencial também recebe o 13º integral esse ano, é isso? Isso, essa não vai ter alteração. Né? Mesmo ele estando dentro do benefício emergencial, ele não vai ter alteração, dependendo, obviamente, da categoria que ele enquadrou. Exemplo, a nota, a gente falando, né, da nota técnica que o governo soltou, então ela falou que na redução, quem tiver a redução da carga horária vai receber normalmente o 13º e as férias. Contudo, a mesma nota fala que quem teve o contrato suspenso, né, quem efetivamente não trabalhou e estava recebendo 100% do benefício, vai receber o 13º proporcionalmente aos meses laborados neste ano. Então, Mária, assim, acho que até para exemplificar, vamos colocar aqui numa situação prática. Claro, o funcionário trabalhou 12 meses, né, deste ano de 2020. O ano é completo com 12 meses. Ele pegou e teve um contrato suspenso por 3 meses. Ele ficou sem trabalhar e utilizando do benefício emergencial por 3 meses. O 13º dele vai sofrer uma alteração, ou seja, ele vai ser proporcional ao labor exercido nos meses desse ano. Nesta situação, nesse exemplo que eu dei, ele vai receber proporcionalmente a 9 meses trabalhados e não a 12. Certo, entendi, perfeito. Agora, vocês citaram também a questão das férias, né? É importante a gente dizer isso porque no final do ano a gente também recebe. Dá pra gente explicar melhor só como é que funciona? Porque quando a gente fala em 13º, existe algo a mais que está englobado aí, né? O que de fato a gente recebe quando a gente vê lá o contra-cheque 13º? Marcelo, só explica essa partezinha pra gente aqui. Muitas pessoas confundem mesmo, Mari. Falam, meu Deus, isso é 13º, isso é férias, fica um pouco, né, sem saber. Na realidade, o 13º, ele é a chamada, né, gratificação natalina. Então, isso de antigamente, depois trouxe o termo 13º salário. Você recebe literalmente mais um salário seu. Essa parcela, geralmente, ela é dividida em 2, tá? Então, quase nunca é pago de uma forma integral, e o empregador pode pagar a primeira parcela até dia 30 de novembro e a segunda até no máximo 18 de dezembro. Tá? Esse é o 13º. Agora, as férias, efetivamente, todas as férias, após um período aquisitivo de 12 meses de trabalho, o empregado ele tem direito a um mês de férias. Esse mês de férias, ele é acrescido de 1/3 constitucional, que a gente chama, que é 1/3 de férias a mais. Então, no contra-cheque, ele vai receber o salário normal, mesmo não trabalhando, mesmo de férias, né, com um plus, vamos dizer assim, que é 1/3 constitucional, tá? E lembrando até, agora que bom que você puxou essa questão das férias também, Mari, porque na suspensão, a gente acabou de falar do 13º na suspensão do contrato de trabalho. Na suspensão, o 13º vai ser proporcional aos meses trabalhados. E as férias vão ser proporcionais ao tempo em que o funcionário vai adquirir o período aquisitivo. Ou seja, esse mês que também está suspenso, né, em que ele ficou suspenso, também não vai computar como período aquisitivo para as férias. Você mencionou algumas datas, né? E o pessoal sempre quer saber, né? Quando que eu vou receber o 13º? Doutora Amanda, mudou alguma coisa com a pandemia? Essas datas que o doutor Marcelo falou servem tanto para as empresas que estão bem no caixa, que estão mal no caixa, vão ter que honrar essa data aí? A regra geral serve para todas as empresas. A gente até ressalta que algumas empresas entendem que não devem pagar proporcional integral, como o doutor já bem explicou, a gente instrui a seguir a norma, né? Que o não pagamento das férias no prazo correto gera o dobro do pagamento. Então, às vezes, o empresário não quer pagar as férias integrais agora porque entende que a norma técnica não é adequada para regular o tema, ele vai estar entrando em mais um prejuízo, que seria futuramente, né, judicialmente, arcar com o pagamento em dobro das férias. Então, o prazo é o mesmo, deve ser respeitado, e o judiciário trabalhista é bem rigoroso quanto a isso. Se a empresa atrasar,
o funcionário terá direito ao dobro das férias. Bom, vamos falar então agora em números, porque eu estou aqui no celular com os dados da Confederação Nacional do Comércio, que é o seguinte: o 13º salário esse ano, ele deve injetar aí na nossa economia 208 bilhões de reais, né? Só que a gente acha, lógico que é muito, né? O valor é muito grande, mas a gente teve, em comparação com o ano passado, uma queda de mais de 5%, e é o menor valor desde 2012. Então a gente vê que essa questão econômica, Marcelo, é algo que todo mundo vai sentir, inclusive o Natal, inclusive os presentes que a gente vai ganhar e comprar. Com certeza, Mário, não tenha dúvidas disso, porque a situação, querendo ou não, a gente tem que ter um parâmetro que 90%, vamos falando em números, em percentuais, no mínimo 90% da população mundial foi afetada pela pandemia, de uma forma ou de outra. Você conhece, se você não foi, o seu amigo foi, o seu primo foi, a sua tia foi, não adianta, todo mundo foi afetado. E essa questão da economia, 5%, como você falou, parece pouco, mas é muita coisa. A gente está falando em bilhões de reais. Então, e tem um outro detalhe que eu acho importante falar, que nessa questão, Mário, como você bem colocou aí, da renda e da economia, a gente tem que lembrar de um detalhe. O auxílio emergencial, que a gente falou agora há pouco, vai acabar em dezembro, o qual está injetando dinheiro na economia e fazendo essa roda girar. Imagina como será no próximo ano, e que a partir de janeiro todos esses valores serão cessados. Então, é algo que empresas e empregados e toda a população tem que ficar atento. A gente, querendo ou não, mesmo que nós temos que fazer, óbvio, a roda da economia girar, mas tem que ter um pouco mais de cautela e prevenção nesse momento. Algum conselho para dar aí para essas empresas, doutora Amanda, falando empresarialmente, né, nesse caso que a gente está vivendo, que é uma pandemia, que não existe brecha, que precisa pagar, que existe uma nota técnica do governo, existe algum conselho que a gente pode passar? O conselho que a gente está passando para os nossos clientes empresariais é justamente esse: economizar e seguir as diretrizes que o governo vem editando, né? A gente até debate muito que o governo futuramente terá que criar algum auxílio para as empresas, além dessa ajuda na folha de pagamento, porque isso não vai dar conta de sustentar os pequenos empresários, né? A gente tem uma desigualdade empresarial no Brasil muito grande. A empresa, ela é muito grande ou ela é muito pequena. Então, essas empresas muito pequenas empregam bastante funcionários também, e o governo tem que dar um olhar mais detalhado para elas. Então, nesse momento delicado, de lacunas aí, que a gente fica até um pouco desorientado, né? A orientação é justamente essa: seguir com os ditames que o governo vem liberando, e a empresa tentar economizar, liberar fornecedores que não sejam tão essenciais para as atividades, e é um momento de corte de gastos mesmo. Marcelo, e no caso para o trabalhador, já que a gente passou aqui, no final eu vou até querer fazer uma revisão aqui para o pessoal saber data e tudo mais, mas o trabalhador que se sentir lesado, que não receber nessa data, que é a data prevista, ou não receber o valor integral, receber só o 13º e não receber as férias, a orientação então é realmente procurar algum, ou o judiciário, ou o sindicato da categoria. O que você diria? Exatamente. O ideal, Mari, é que primeiro ele avalie a situação, ele verifique se efetivamente houve algum descumprimento de norma, né? Seja de ordem técnica ou agora que a gente está falando a CLT e a nota técnica soltada pelo governo, que ele analise e também não saia de imediatamente, não, já vou entrar com uma ação contra a empresa. Calma, o momento é delicado, como bem a doutora Amanda falou, o momento é delicado para todos, né? As empresas também, o Brasil é um país que sofre muito, sim, com essa questão da desigualdade empresarial. É desigualdade empresarial, é desigualdade no geral, né? Então, a primeira coisa, verifica. Se tiver uma possibilidade, se você for filiado a um sindicato, procure o sindicato de sua categoria, a fim de que ele verifique se está tudo correto, tudo conforme a determinação legal. Se não tiver um sindicato de categoria, que vá a um advogado trabalhista, ele vai analisar a questão. Pode ser que ele também tenha dúvidas, né? Como tudo que nós estamos vivendo agora pode acontecer, mas o ideal é que ele busque, né? Que ele busque efetivamente solucionar esse problema dele de forma devida. Lembrando, Mari, que não é só isso, né?
A gente vive aí, ó, querendo ou não, nós temos uma deficiência aqui no nosso país, que as empresas, elas não buscam uma advocacia preventiva, né? Então, o que acontece? Então, por não ter essa mentalidade, vou procurar um advogado trabalhista antes de eu fazer, por exemplo, as reduções do contrato de trabalho, as suspensões do contrato de trabalho, então eles fizeram a Deus dará. E aí as consequências vão ser cobradas no judiciário. Então, por conta dessa deficiência, com certeza nós teremos um próximo ano com muitas ações trabalhistas, né? E torcer para que isso se estabilize e que essa cultura mude, né? Vamos implantar uma cultura de prevenir. Prevenção é melhor do que remediar. Com certeza, esse é o recado aí que a gente deixa para tanto os empresários, né, quanto para os trabalhadores também, porque é interessante a gente sempre estar por dentro dos nossos direitos, que é o nosso papel aqui da TV Justiça também, te informar sobre isso. Marcelo, agradeço muito sua participação aqui com a gente, obrigada, sempre perfeito aí nos esclarecimentos. Obrigada. Eu que agradeço, Mário, mais uma vez, muito obrigado. Doutora Amanda, um prazer te conhecer, obrigada também por ter participado aqui do nosso programa. Realmente, eu que agradeço. Você pode rever o nosso Jornal da Justiça, Pauta do Dia, esclarecer todas as dúvidas que a gente tirou lá no YouTube. Anota aí o nosso endereço, é youtube.com/TV Justiça Oficial. E amanhã, então, eu estou de volta com um novo tema. Te espero. Tchau, tchau.